tinha 21 anos quando eu descobri que eu tinha retocolite ulcerativa. Na verdade, eu passei 8 anos com uma doença que eu nem sabia que era tão grave, porque eu nunca fui muito bem orientada. Foi uma falta minha também, não ter ido a fundo para entender o que era realmente a retocolite. Eu, como uma pessoa instruída, na época eu fazia faculdade, eu poderia ter me aprofundado no que era a doença e talvez me tratar de forma mais adequada, me alimentar de forma mais adequada. Até a parte psicológica, que eu acho que influencia bastante em quem tem retocolite ulcerativa. Tentar me controlar, me centralizar mais. Eu fazia faculdade, eu vivia o estresse de fazer uma faculdade. Então, eu sei que aquilo contribuiu para o agravamento da minha doença. E depois de 8 anos, quando ela resolveu se manifestar realmente, aí ela veio com tudo. A bolsa, na verdade, eu nem sabia que existia isso. Eu não tinha conhecimento do que era uma bolsa de ostomia e eu nem sabia que a minha doença poderia me levar a precisar usar a bolsa de ostomia. Na verdade, eu nem lembro a hora que eu coloquei, que me apresentaram que eu estava com a bolsa, que eu fui para o centro cirúrgico em urgência. Eu tinha havido uma perfuração e necrose do meu intestino, então eles tinham que vasculhar, eles tinham que entender o que havia acontecido. E quando eu saí de lá, eu nem lembro do momento que me foi falado que eu estava com uma bolsa de ostomia. A primeira coisa que vinha na minha cabeça na hora era quando eu ia tirar a bolsa. Eu só perguntava isso. Mas naquele momento não era o foco principal. O foco principal era eu sobreviver ao que havia acabado de acontecer comigo. Eu já estava 2 meses praticamente hospitalizada por conta disso. E acabou nisso. Então, o meu primeiro foco era quando vou tirar a bolsa. E não o que ela havia me proporcionado de bom naquilo, mas isso foi numa próxima etapa e foi logo, ainda bem, foi rápido. Antes de ir para a cirurgia, eu estava numa situação bem complicada mesmo, e a primeira pergunta que eu fiz para a médica que estava me levando para o centro cirúrgico era como seria o meu corte. Na hora que ela falou que seria um corte, né, nesse sentido, para mim ela nem precisava ter me levado, sinceramente falando. Então, esses tabus estéticos, a vaidade extrema, talvez, naquele momento eu preferiria nem ter ido por conta de um corte. Quem dirá depois, quando eu descobri que eu estava com a bolsa. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida, sim, a gente precisa ter a nossa vaidade, a gente precisa cuidar do nosso corpo, sim. Acima disso está a minha saúde, está em cuidar do meu corpo pela saúde e o fator estético acaba sendo, acho que, uma consequência, né? Então, eu acho que foi isso, assim, uma das primeiras coisas que mudou na minha cabeça. A primeira coisa que eu precisava entender é que eu não estava sozinha. Porque, em primeiro momento, eu me achava a única mulher de 29 anos de idade, recém-casada, usando uma bolsa de ostomia. Eu não estava sozinha em 2 sentidos. Eu não estava sozinha nem como sendo uma portadora de bolsa de ostomia, porque depois eu fui descobrir o quantas pessoas passam por isso, e eu não estava sozinha porque eu tinha os meus familiares e amigos que me davam todo o suporte e apoio, amor, e eu precisava estar bem para eles também. Então, o que vinha na minha cabeça? Eu preciso retomar a minha rotina, como eu vou fazer para voltar a trabalhar? Eu havia acabado de casar, para voltar a me relacionar com o meu marido e ter a minha vida social de antes, sair, viajar, enfim, praticar atividade física. Então, eu precisei começar a trabalhar isso na minha cabeça, como retomar a minha rotina com a bolsa de ostomia. Eu havia acabado de casar, então eu acabava depositando no meu marido a minha insegurança,
frente a uma nova condição estética. Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis eu retomar isso. E depois, assim, tudo aconteceu muito rápido, na verdade, mas foi muito interessante quando eu percebi que a insegurança sempre havia sido somente minha. Ele estava muito bem resolvido e ele enxergou primeiro a gratidão frente a tudo que havia acontecido. Então aquilo passava desapercebido aos olhos dele. Então eu tive que aprender a me aceitar para entender que as pessoas ao meu redor e o meu marido, ele já havia me aceitado e nem havia passado outra ideia pela cabeça dele a não ser isso. Então eu coloco isso como, eu acho que o que mais me marcou naquela época. Eu achava que eu estava condenada a passar a vida toda com roupas largas. A gente acaba não tendo orientação. Quem nos orienta primeiramente são a equipe médica, a estomaterapeuta, com todo o conhecimento extremamente importante no cuidado com a pele, com a ostomia, qual bolsa vai ser melhor usar, enfim. Mas essa história da vestimenta, de como voltar a se vestir da forma que você queira, é o tempo que vai dizendo. Então, a minha neura era essa. Eu saí do hospital usando a bolsa solta, com o vestido largo para não aparecer, e sem entender que eu poderia depois colocar algo por cima da bolsa, enfim. Mas no primeiro instante, o meu maior medo era isso. Era como eu ia passar o resto da vida usando roupas que antes eu não usava. Antes eu nem escolheria para usar. E com o passar do tempo, daí eu fui vendo que isso era uma bobagem, que eu conseguiria voltar a usar as roupas. E outra coisa assim, que eu percebo na maioria das pessoas, mas que eu tinha a neura, mas que eu já fui lá em cima e segui adiante para testar, era entrar na água. O fato de tomar um banho, simplesmente tomar um banho, eu vou poder molhar ou não, eu vou poder entrar numa piscina, eu vou poder ir para a praia e entrar no mar. Então eu percebo que não era só uma neura minha, mas é uma neura muito geral. Assim, o medo de nunca mais poder nadar, entrar numa piscina, enfim. Da cirurgia, eu já trabalhava como dentista e, na verdade, a volta ao trabalho foi de extrema importância para eu resgatar minha autoconfiança e independência, que eu por um pequeno instante eu acreditava que talvez não fosse possível conseguir retomar. Então, em mais ou menos 20 dias eu já estava no consultório trabalhando, e isso foi assim, um fator muito importante na minha recuperação psicológica. A gente passa por dois tipos de recuperação nesse caso, né? A física, e que graças a Deus eu já havia superado, estava em recuperação, mas a psicológica, que eu acho que é uma das mais difíceis de retomar. E o trabalho foi muito importante para resgatar minha autoconfiança. Há 10 anos atrás já havia grupos de pessoas com ostomia, não era tão importante de forma de dimensão como é hoje, mas existiam grupos, e o que eu percebi que a gente não se sentir sozinho naquela situação e nos perceber numa comunidade é um fator muito importante para a recuperação. Conhecer histórias, conhecer maneiras como as pessoas superaram aquele desafio, aquele problema, enfim. Então, nesses grupos eu percebia, poxa, eles demonstram felicidade, eles demonstram adaptação, então eu também vou conseguir. Eu via conteúdos mostrando a história da roupa, que eu me achar fadada a usar uma roupa larga o resto da vida, que eu
eu podia ter acessórios ou uma calça de cintura mais alta, enfim, meios para voltar a me vestir como antes, que pode parecer uma futilidade, ela tá pensando em roupa depois de tudo, não, mas nós queremos voltar à rotina que nós tínhamos antes, queremos voltar a nos sentir como nós vivíamos antes. Então eu sempre comento das comunidades em saber que não estávamos sozinhas, que existem pessoas que passaram às vezes por problemas maiores e estavam ali, seguindo adiante. A história de ter que lidar com a pele, a troca da bolsa. Às vezes na hora de trocar a bolsa, você não escolhe aquele melhor momento para trocar a bolsa, então ocorrem acidentes. Às vezes, acidentes de vazar também a bolsa, aconteceram pouquíssimas vezes, mas de eu estar na rua, alguma coisa, e perceber que está vazando. Então, isso às vezes desanima, dá aquela desanimada. Ai, eu não precisava estar passando por isso, ai, como eu queria viver de forma mais livre, como eu vivia antes, né? Mas, logo em seguida, a gente se centra de novo, eu penso na família que eu construí, eu penso nas minhas filhas, eu penso em todas as pessoas que sempre vibraram mesmo com a minha recuperação e que vibram de me ver bem adaptada e bem. Então a gente sempre tira força de alguma coisa assim. Então eu acho que eu tiro força do amor que todos têm por mim, de como eles são gratos por eu estar bem. Então é na minha família que eu tiro força. Bom, 3 anos depois que eu estava com a bolsa de ostomia, começou a aparecer o desejo da maternidade. Mas de início eu pensava, não é possível, eu tenho a bolsa de ostomia, eu acredito que isso seja algo até que impossível. Comecei a pesquisar na internet e eu via que não existia conteúdo sobre o assunto. Numa consulta de rotina, conversando com meu médico, eu perguntei, assim, até que por perguntar, sobre uma gestação. E ele me respondeu muito rápido, sim, você pode engravidar, não existe problema, não existe contraindicação para isso, a não ser se você tem algum problema ginecológico que te impeça de ter por conta da ostomia. A ostomia não é um fator de limitação para você engravidar. Aí passei em consulta com meu ginecologista e, apesar de nunca ter feito um pré-natal ou um parto de uma mulher com ostomia, ele aceitou o desafio, enfim. De início, o nosso medo, na verdade, era por conta da grande cirurgia que eu havia passado, risco de aderências, risco de, durante o crescimento da barriga, por conta da gestação, haver algum problema em aderência, alguma perfuração. Eu estava muito atenta a isso, e ele também, então seguimos muito delicadamente esse processo do pré-natal. Mas foi uma gestação muito tranquila, sem intercorrência alguma, e decidimos por um parto de cesariana pela posição da minha filha, né, que estava numa posição um pouco complicada para a gente tentar o parto natural. E ganhei a Manu, minha primeira filha, que hoje vai fazer 6 anos, de parto cesárea, num parto muito tranquilo, muito bom. E o começo, eu acho que as aflições de uma gestação, de uma mulher com ostomia, de uma mulher sem ostomia, eu acredito que sejam exatamente as mesmas. Eu gosto muito de ter os meus irmãos, então eu não queria privar minha filha de ter isso. Novamente, sempre me consultando com o médico para ter o amparo deles, o apoio deles, a opinião deles. E eles me permitiram tentar uma segunda gestação, e assim como a gestação da Manu foi uma gestação muito tranquila, também cesariana, e agora a Catarina está com 3 anos já. Então esse foi o grande desafio e minha grande conquista, e que faz muito sentido, assim, eu ter conseguido passar por tudo isso, ter tido coragem de passar tudo isso, ter me adaptado à bolsa
e ter dois grandes presentes, né? Que são as minhas filhas. A história de ter que lidar com a pele, a troca da bolsa. Às vezes, na hora de trocar a bolsa, você não escolhe aquele melhor momento para trocar a bolsa, então ocorrem acidentes. Às vezes, acidentes de vazar também a bolsa, aconteceram pouquíssimas vezes, mas de eu estar na rua, alguma coisa, e perceber que está vazando. Então, isso às vezes desanima, dá aquela desanimada. Ai, eu não precisava estar passando por isso, ai, como eu queria viver de forma mais livre, como eu vivia antes, né? Mas logo em seguida a gente se centra de novo, eu penso na família que eu construí, eu penso nas minhas filhas, eu penso em todas as pessoas que sempre vibraram mesmo com a minha recuperação e que vibram de me ver bem adaptada e bem. Então a gente sempre tira força de alguma coisa assim. Então eu acho que eu tiro força do amor que todos têm por mim, de como eles são gratos por eu estar bem. Então, é na minha família que eu tiro força. Eu conheci uma pessoa que até hoje eu levo ela comigo no meu coração e assim, é como se fosse uma mentora. Tudo que eu tenho que fazer em relação a isso, eu sempre peço uma opinião para ela. Porque ela é muito inteligente, ela é muito engajada na nossa causa. E o nome dela é Damares Moraes, ela é idealizadora e ela fez a cartilha da mulher ostomizada. Por mais que seja da mulher, é algo que engloba mulher, homem, enfim. É que a gente sempre pega a mulher como como uma flor, a vaidade, enfim, né? E nessa cartilha eu via o quanto era uma mulher jovem também, o quanto ela era ativa. Ela mostrava a forma que ela se vestia, ela dava dicas, ela mostrava casos bem-sucedidos de pessoas que usavam a bolsa de ostomia, que trabalhavam, que viajavam, enfim. Então, a Damares sempre foi a minha inspiração. Em primeiríssimo lugar, para os profissionais de educação física não me condenarem, procurar um profissional, obviamente, de educação física. E dentro das limitações individuais de cada pessoa, eles vão saber orientar quais são os exercícios mais apropriados. A atividade física, para mim, foi muito importante naquele processo que eu comentei de autoconfiança. Provar que eu podia sim levar a mesma rotina que eu levava antes de usar a bolsa de ostomia. A atividade física para mim, como existem alguns cuidados com a parte abdominal, enfim, obviamente eu pratico atividade para qualidade de vida, caminhada, corrida, exercício sim de musculação, mas de forma leve. Então, como eu disse, eu sempre tive o apoio de um profissional de educação física que sabia a minha condição e que me orientou a realizar os exercícios mais apropriados. Na verdade, não tem muita diferença de uma pessoa que usa ostomia para outra, pelo menos no meu caso, não tem muita diferença. Só tomo alguns cuidados com forças mais excessivas na região abdominal. A atividade física se tornou algo prazeroso para mim, justamente por aquele processo da autoconfiança, de eu acreditar que eu podia realizar as mesmas atividades que eu realizava antes, é claro que com algumas adaptações, algumas limitações de forças excessivas na região abdominal, por exemplo, por conta de alguns riscos, de alguns problemas que podem ocorrer com a ostomia. Mas, na verdade, a ostomia em si, no meu caso, não me trouxe limitação.
A associação, acho que em primeiro lugar, é aquele apoio humanitário, né? De pessoas que estão lá, que passaram pelo mesmo problema que você está passando, e a gente comentou muito sobre o apoio da internet, mas um apoio presencial é a associação, porque a gente tem um amparo de pessoas que usam a Bolsa de Distonia, que estão lá dentro da associação de forma voluntária, fazendo aquilo, e também de profissionais das empresas que acabam se dedicando 1 ou 2 vezes por semana para ir na associação cuidar de eventuais problemas que aconteçam com a pele, com o estômago, orientação sobre melhor material, também a gente tem esse tipo de respaldo. E existem as reuniões mensais também que eles promovem. E é muito legal, assim, as pessoas que acabaram de se ver nessa situação, acabaram de passar pela cirurgia, irem nessas reuniões, porque conhecem pessoas, essa história de você não se sentir sozinho, você se sentir acolhido, você não se sentir a única pessoa passando por aquele tipo de problema. Então é muito bacana também essas reuniões que eles promovem, pelo menos lá na associação da minha cidade, é muito importante esse trabalho deles, assim, é muito completo. Ser uma especialidade da área de enfermagem com pouquíssimos profissionais, mas eu percebo também o empenho desses profissionais em auxiliar as pessoas. É fundamental o cuidado da pele ao redor da ostomia. Vazamentos, uma forma inadequada de você colocar o equipamento na pele pode trazer vazamento, pode trazer danos à pele ao redor do estômago e, consequentemente, diminuir a durabilidade do material, enfim. Existem problemas assim bem sérios que podem acontecer e o estomaterapeuta, ele nos auxilia em escolher o melhor equipamento, eles nos ajudam a saber recortar uma placa de forma correta, em algum eventual dano na pele, a como tratar esse dano. A gente vê muitas dicas, às vezes é esse o lado que eu comento, de sempre ter tido o desejo de ajudar, mas com um respaldo por trás, porque às vezes a gente vê pessoas muito bem intencionadas, tentando auxiliar, dando uma dica ou outra, mas que na maioria das vezes não é a forma mais adequada de lidar com aquilo, né? Então, por isso o estomaterapeuta, na minha visão, é extremamente importante, assim, a gente falar de meios de adaptação, de como eu conseguir superar a deficiência, conseguir viver uma rotina boa é uma coisa. Agora, você pedir informação técnica sobre como lidar com aquilo, aí eu acho que já cabe ao profissional individualizar, saber qual é a melhor forma para cada pessoa, né? O que é bom para mim, às vezes não é bom para a pessoa que está do meu lado. Então, eu acho muito delicado, às vezes eu, como não sou uma estomaterapeuta, dar dicas de como cuidar da pele da outra pessoa. E o meu médico que ele trata de mim até hoje, na verdade, já faz 10 anos, eu conheci no dia da minha cirurgia. Eu já estava internada e eu conheci ele lá. Mas antes de conhecer ele, o que sempre me surpreendeu, eu nunca havia passado por uma situação parecida, era a sorte, eu não sei qual é a palavra mais adequada para colocar nessa situação, de eu estar num lugar onde o tratamento era tão humanizado, em como as pessoas, eu não sei se em todos os casos ou não, mas pelo menos no meu caso, como as pessoas se envolveram e como elas torciam junto comigo para a minha recuperação. O meu médico, que eu tenho ele até hoje, quando eu conheci ele, na verdade eu vi ele como uma figura bem assim, aquela pessoa mais fria, que não se envolvia. Mas com o passar do tempo, a gente vai enxergando essa questão da humanização no tratamento. E em como ele também vibrava em ver como eu estava bem. Aos poucos, a intimidade do dia a dia, enfim, ele ia transparecendo isso. Em como era gratificante para ver
esse trabalho em conjunto que nós havíamos feito. Ele cumprindo a obrigação do dever dele e eu conseguindo me recuperar, me adaptar, enfim. Então, ele é muito importante para mim e tudo que eu vou fazer, eu sempre pergunto para o Dr. Desidério antes, sempre. Eu confio muito nele e eu sou muito grata, muito grata. Eu sei que ele estava no cumprimento do dever dele, mas hoje eu entendo que isso vai além do cumprimento do dever, sabe? Então eu sou extremamente grata a ele. Porque no começo não era algo que se tornaria definitivo, eu tinha a possibilidade talvez de uma reversão. Mas assim, eu me orgulho da minha atitude, porque às vezes eu percebo as pessoas parando a vida delas, esperando pela reversão. Eu parei de trabalhar, eu parei de me divertir, eu parei de ter uma vida social, aguardando o momento chegar. E por mais que eu tivesse ainda essa possibilidade da reversão, eu em nenhum momento eu parei a minha vida. Eu segui, com 20 dias eu voltei a trabalhar, eu já voltei a praticar atividade física, eu encarei uma viagem longa, então eu segui assim, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, se é para eu me orgulhar de alguma coisa com relação a minha postura frente a tudo isso, foi isso, não ter parado a minha vida mesmo diante da possibilidade de uma reversão, que futuramente eu, em conjunto com o meu médico, como eu confio muito nele, eu entendi que aquela não era a melhor opção para mim. Seria até uma medida desesperada de me livrar de uma coisa que, na verdade, a bolsa não me trazia nenhuma limitação. Ela me trazia uma diferença estética, mas assim, com relação à vida que eu levava, ela não me trazia nada de importante que justificasse, no meu caso, passar por uma cirurgia tão séria que é a cirurgia de reversão. No meu caso, existem inúmeros casos onde as pessoas fazem reversão e voltam a ter a vida totalmente normal, mas no meu caso não era a melhor opção. Isso aconteceu muito cedo, né? E eu sempre comentei com ela que a mamãe havia ficado doente, uma dor de barriga muito forte, foi a forma que eu encontrei de tentar explicar para ela, e que o médico, para curar a mamãe, precisou colocar aquela bolsa e que a mamãe não fazia o cocô da forma que ela fazia. A mamãe tinha que fazer o cocô na bolsa por conta disso. Então eu tinha que explicar para ela. A mamãe estava doente, o médico precisou curar a mamãe e foi necessário colocar a bolsa de ostomia, e que a única diferença da mamãe para ela é que ela fazia cocô pelo bumbum e a mamãe fazia cocô na bolsa. Então, na verdade, não teve o momento que aconteceu isso, é uma coisa que acontece muito naturalmente. Ela sempre viu a mãe dela com uma imagem diferente das outras pessoas e para ela isso sempre foi normal. Eu vou comentar um fato muito bacana que aconteceu quando ela devia ter uns 2 anos mais ou menos. Ela foi escondida nas minhas coisas e pegou uma bolsa e colocou nela. Eu vou chorar. E colocou nela, porque ela queria tirar uma foto igual a mamãe dela. Ela fez isso. Ela, mamãe, eu quero tirar uma foto igual a você. Daí ela colou. Foi muito lindo, foi muito bonitinho. Muito lindo. As pessoas se sentem muito inseguras com a visão que o parceiro vai ter delas. Eu vou falar da minha situação. Na verdade, quem aceitou toda a situação primeiro, falando do casal, foi ele. Na cabeça dele, ele nunca precisou passar por um processo de adaptação, porque ele sempre enxergou aquela situação como foi o que salvou a vida da minha esposa. Então, isso sempre foi insignificante para ele. Quem precisou passar por um processo de aceitação, de adaptação, de confiança, fui eu. E
o fato dele já estar muito seguro com aquilo foi essencial para minha aceitação e para minha recuperação psicológica da insegurança da minha nova imagem. Porque quando eu enxerguei que a minha nova imagem continuava sendo eu era a Juliana ainda, enfim, eu era a esposa dele, a mesma pessoa com os mesmos anseios, os mesmos objetivos, eu não havia mudado, só havia um detalhe mudado. Então, essa aceitação dele eu entender essa aceitação dele foi muito importante. E no início, o cuidado que ele tinha em tentar me auxiliar, enfim, foram muitas situações assim de muito desespero da minha parte, que ele estava lá como um porto seguro para segurar na minha mão, e se precisar trocar alguma coisa ele trocava, se precisasse mexer ele mexia. Uma coisa que era totalmente nova para ele também, mas ele fazia aquilo com muita segurança. Foi muita coisa, ele foi muito desprendido de tudo, assim, sabe? Então, ele é um dos fatores mais importantes, assim, no meu processo de conscientização psicológica, de aceitação, de me centrar, de entender, de aceitar o que estava acontecendo. Porque no começo era muito desesperador. Eu sempre achei até um dever da minha parte, como uma pessoa que havia passado por um problema, havia superado uma situação extremamente difícil, tentar passar para outra pessoa as formas com que eu consegui lidar com a situação e consegui chegar num processo sincero de adaptação e de superação. Mas eu sempre me vi um pouco limitada com relação a isso pela consciência de eu só ter a visão do paciente ou do portador da bolsa de ostomia. Eu não tinha um amparo técnico, né? Um médico, alguém que pudesse falar de forma correta e passar informações corretas com relação a isso às pessoas que estavam me escutando. Quando eu conheci o trabalho, eu fiquei totalmente encantada com a forma em que estava sendo conduzido aquilo, com a aparência do blog, da página, com a forma otimista com que eu percebia que eles estavam conduzindo aqui. Convidada para ser a voz em primeira pessoa desse projeto, eu, em primeiro lugar, me senti extremamente lisonjeada, né? É um prazer. Eu estava conseguindo chegar aonde eu sempre almejei, que era passar a minha parte como a pessoa que usa a bolsa de ostomia e ter pessoas com a capacidade teórica e técnica de informar de forma prudente as pessoas que estavam visualizando aquele conteúdo. O que eu espero alcançar é ver o otimismo de superar uma fase difícil que a pessoa esteja passando naquele momento, porque muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, que não vai ser possível, que a gente não vai voltar a seguir a rotina, a ter a vida que a gente tinha antes. Mas é possível sim voltar a seguir adiante, independente de alguma, eu tento frisar muito isso. Às vezes as situações trazem algumas limitações, mas o importante é a gente saber lidar com otimismo e com coragem para seguir adiante.